Bom, pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula muito especial, que é a aula que eu pretendo te dar 2 questões da tua prova. Isso mesmo, de 5 a 5 finais eu quero te dar 2 questões. Isso porque a gente vem mapeando há muito tempo o processo do trabalho e ele tem uma característica que ele vai se repetindo. As questões de processo de trabalho, elas têm alguns tópicos que são perguntados, audiência, partes, procuradores, competência, mas tem 2 que são muito especiais, que se tratam de recursos, principalmente recursos em espécie, ou seja, qual recurso é aplicável, e execuções. Então, o que eu preparei para essa nossa revisão aqui turbo, intensivo, para a gente olhar na semana da véspera da prova e para ir bem preparado? Eu realmente preparei, então, para a gente trabalhar com uma super revisão de recursos em processo do trabalho. Deixa eu só te falar alguma coisinha importante, tá? Algumas variações podem acontecer. Eventualmente, a prova não pergunta sobre os recursos em espécie, que é o que a gente vai falar hoje. Então, eu vou te sugerir que tu leia a questão do preparo nos recursos. Aonde isso está? No 789 estão as custas, no 899 estão a questão do depósito recursal. Desses 2 artigos a gente tem que ler. Porque o que às vezes a prova pede é quem está isento de depósito recursal, quem não precisa fazer custas. Na última prova, até o valor das custas, que é na Justiça do Trabalho é 2%, era uma das respostas da prova. Então, se a gente ler esses dispositivos, se não for recursos em espécie, vai ser aquela questão relacionada a custas e depósito recursal. Mas sobre recursos sempre cai, então a gente vai ter que tentar desvendar. Tá, mas assim, eu sei recursos em processo civil, eu não sei nada de recursos em processo do trabalho. Hoje a gente vai mudar essa história e vai mudar muito fácil, porque assim, a lógica do recurso para identificação, ela é até bem simplória. Por quê? A primeira coisa que o candidato tem que fazer é entender aonde ele está. Se ele está já no primeiro grau tentando ir para o segundo grau, se ele já está no segundo indo para o terceiro, e se ele eventualmente está querendo sair do TST para ir para o STF. O que a gente tem que ter nessa lógica? Recursos na Justiça do Trabalho, eles são diferentes dos recursos do civil. Então, não tem apelação, né? Nós não temos o recurso especial. O que faz, às vezes, de apelação na Justiça do Trabalho é o recurso ordinário. O que faz, às vezes, do recurso especial na Justiça do Trabalho é o recurso de revista. Da onde sai o recurso da Justiça do Trabalho na ação que foi interposta na vara do trabalho? Ela não vai para o Tribunal de Justiça, ela vai para o Tribunal Regional do Trabalho. De que jeito ela vai? Ela vai por recurso ordinário. Depois de passar o recurso ordinário, como é que nós subimos para o grau superior? Nosso grau superior não é o STJ. Nosso grau superior é o Tribunal Superior do Trabalho, que também é em Brasília, mas é a nossa justiça especializada. Como que eu saio do Estado para poder subir a Brasília? Com o recurso especial? Não, na Justiça do Trabalho com o recurso de revista. O que é igual é que, se eu precisar interpor um recurso para trabalhar com a inconstitucionalidade de uma decisão e por isso levar ao STF, bom, aí é recurso extraordinário, que é o mesmo do civil. Então a gente já começa a perceber que tem uma sinonímia aí. O que mais eu posso te dizer assim de cara para a gente começar a fixar o que a gente vai conversar aí? Não existe decisão prevista na Justiça do Trabalho para os incidentes ocorridos na formação da sentença, ou seja, do disparo da petição inicial até a sentença não foi previsto nenhuma medida recursal. E bem por isso, quando o advogado vem atuar na Justiça do Trabalho, ele pensa que ele vai poder entrar com agravo e tal, e ele não tem agravo para isso. Mas a gente vai ver que existe agravo na Justiça do Trabalho, mas ele tem outro spec, não é nada disso. O que eu faço, então, se eu tenho uma decisão interlocutória na Justiça do Trabalho em primeiro grau, que me prejudica e eu preciso levar essa decisão para o tribunal? Eu vou levar através do mandado de segurança. Por que mandado de segurança? Porque o mandado de segurança é o remédio heróico, ou seja, ele é aquele recurso cabível quando eu realmente não tenho mais nada a fazer. Ou seja, ele é a medida processual quando eu não tenho recurso previsto.
Claro, a gente já sabe que o deferimento do mandado de segurança, ele é bem mais difícil porque ele exige direito líquido e certo, que nem sempre vai estar presente ali. Por isso que lá na SDI, na seção de dissídios individuais 2 do TST, nós temos toda uma gama de decisões acerca de mandados de segurança na Justiça do Trabalho. A SDI 2, ela trabalha apenas com orientações de jurisprudências com relação ao quê? Ação rescisória e mandado de segurança. Então isso se formou porque a gente não tem, e a reforma não corrigiu isso. Talvez deveria ter colocado um recurso possível para que as nulidades não ficassem ali convalescendo até a decisão da sentença, mas a verdade é que na lógica da CLT, nós só poderíamos atacar uma condução do juiz na decisão que é a sentença. Então, olha só, a gente já conseguiu entender que tem um paralelismo possível entre o que eu sei do cível e o processo do trabalho. A gente já entendeu por que não tem agravo no processo de conhecimento, na fase de conhecimento trabalhista. Agora a gente vai ter que entrar um pouquinho mais a fundo para entender quais são esses recursos, quais são eles e como eles se aplicam. Então a gente começa a partir daí. Então a gente vai começar, a gente vai começar então com embargos de declaração. Os embargos de declaração existem no cível, sim. Eu conheço esse daí. Para que eles servem? Os embargos de declaração são aquela medida processual que a gente faz, porque a gente nem chama de recurso, porque é para o próprio prolator da decisão. Eu peço para ele sanar uma omissão, uma contradição, ou o que a gente vai entender, um manifesto equívoco no julgamento dos pressupostos extrínsecos. Eu vou deixar isso aqui um pouquinho de lado e já explico o que é. Também uma obscuridade, ou seja, uma decisão que não fica claro o que a gente quer. Pode ser que o juiz, quando vá processar esse embargo de declaração, ele acaba, principalmente na questão da omissão, percebendo que ele mudará o julgado, porque se ele não julgou um ponto, é possível que ele venha condenar, venha modificar. Para que servem os embargos de declaração, então? Para trabalhar com as nulidades, com as falhas da decisão. E o embargo de declaração, ele cabe da sentença de primeiro grau, do acórdão de segundo grau e do acórdão lá do TST. E principalmente, gravem bem isso, os embargos de declaração, eles são necessários quando a gente quer fazer subir do TRT para o TST. Por quê? Porque nós muitas vezes temos falta de clareza, temos falta de análise de todos os tópicos que nós vertemos no recurso. Como o TST só revisita as matérias, eu preciso que o TRT tenha falado sobre o que eu quero que ele ataque. Então vamos lá, eu vou usar os embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O pré-questionamento não é necessário da sentença para levar para o recurso, com o recurso ordinário ao TRT, mas ele é necessário muitas vezes, porque o acórdão não vem analisando todas as teses, do TRT para o TST. Então, o pré-questionamento tem essa função essencial. Além disso, os embargos de declaração, além daquilo que a gente conhece no cível, de omissão, obscuridade ou contradição, ou seja, para resolver os defeitos da sentença, no processo do trabalho, eles também podem ser aviados com qual finalidade? Com a finalidade de tentar análise dos pressupostos recursais, dos pressupostos recursais. Como assim? Eu interponho um recurso ordinário, e o juiz de primeiro grau vai fazer a primeira análise se há tempestividade, se há preparo, se há legitimidade da parte. Muito bem. Se ao errar essa análise e não permitir a subida, eu poderia entrar com embargos de declaração e dizer para ele, olha, o recurso é tempestivo, eu observei os 8 dias, tem preparo, tem depósito recursal, tem custas. Porém, essa forma de usar os embargos, ela não é comum, nem na prática, e quando ela apareceu na forma de questão, ela apareceu na segunda fase, aonde ela foi a resposta possível, assim como o gabarito também apontou o recurso que se usa usualmente, que é o agravo de instrumento. Então está ali na lei aquela questão do manifesto equívoco, mas não é o uso comum. O uso comum é retificar, tentar tirar a nulidade da decisão ou para fins de pré-questionamento, tá bem?
E aí, o que a gente tem que entender de embargos, e isso é importante também, é o seguinte: a interposição de embargos interrompe o prazo, ou seja, ela acontece a fluência dele desses 5 dias dentro dos 8 dias do recurso principal. Porém, se eu coloco esse recurso no 5º dia, depois da sentença de embargos, novo prazo para recurso ordinário será contado. Então, eu terei mais 8 dias. Esse é o nosso embargo de declaração. Recurso ordinário, nosso queridinho, né? A nossa apelação, a nossa querida apelação, tá? Para que ele serve, o recurso ordinário? Justamente para levar ao tribunal as decisões que a vara deu para o tribunal. Esse é o fundamento dele. Só que a gente vai ver também que o recurso ordinário ele é cabível quando haja uma primeira decisão num processo de competência originária do TRT. Como é que um processo pode, ao invés de nascer no primeiro grau, na vara, já começar no TRT? A gente pode pensar em alguns. A gente pode pensar naquele próprio mandato de segurança que eu te falei, que tu faria, né, ou que tu interporá, caso tu precise contrariar uma decisão de primeiro grau. Esse mandato de segurança do juiz, autoridade coatora, ele já começa no TRT. Ele terá um pedido ou não de liminar, mas tudo bem, ele vai ter uma sentença. Dessa primeira decisão no mandato de segurança, cabe recurso ordinário dentro do próprio TRT, claro, porque é a primeira decisão. E eu nem estou subindo ainda, né? Eu estou tentando ali resolver. Outras questões importantes que podem acontecer. Competência originária do TRT. As ações de dissídio coletivo, que são aquelas onde se quer formar uma norma coletiva. Elas nascem já no Tribunal Regional do Trabalho e, se houver recurso, são removidas, né? São levadas para o TST. Qual é o detalhe? Não de recurso de revista, porque eu nunca vou interpor um recurso de revista sem ter feito o recurso ordinário. Então, se a primeira decisão é dada pelo TRT e eu tenho que levar esse processo ao TST, de certeza eu estou levando ele através de recurso ordinário. Outra ação que inicia também no TRT e não nas varas, a ação rescisória, que é aquela onde a gente ataca a decisão que já tem trânsito em julgado. A ação rescisória não é de competência das varas, ela é de competência do TRT. Logo, o primeiro recurso que cabe depois dela, do acordo na ação rescisória, é também o recurso ordinário. Do que não cabe ou o que não aceita recurso ordinário? Quando o juiz homologa um acordo. O acordo, ele é irrecorrível para as partes. Quando as partes transacionam, elas não têm direito a pedir a revisão do juiz. Tá? Então não tem. A única coisa que eles podem fazer, que se podem fazer, é fazer uma ação rescisória se houve um acordo. O que isso quer dizer? Eu teria que provar que houve uma fraude, alguma coisa que impedia que aquele acordo ali fosse feito. Nesse caso, aí caberia ação rescisória. A única parte, na verdade é um terceiro interessado que pode recorrer de um acordo firmado é o INSS. Primeiro porque ele não participa, ele só é comunicado dos valores que vão ser pagos. E por que o INSS recorreria? Bom, nós temos várias tentativas legislativas de manter, vamos dizer assim, um mínimo de valor de recolhimento de INSS. Então, quando o INSS se sente prejudicado pela discriminação das parcelas, de forma a evitar qualquer recolhimento previdenciário, ele pode recorrer, tá? Como é que a gente faz um recurso ordinário? Bom, esse recurso ordinário, ele tem uma primeira peça que é dirigida ao próprio juiz que deu a decisão, ou ao tribunal que deu a decisão, porque lembra, pode ser no tribunal, e ele tem razões anexas ao tribunal que julgará. Por que tem duas partes? Porque, como eu expliquei já, haverá um primeiro juízo de admissibilidade por quem prolatou a decisão para ver se deixa o recurso subir, e haverá um segundo juízo de admissibilidade por quem recebe esse recurso e logo vai processá-lo, tá? Então, ele é feito em duas partes. Se admitir, ele então intima a parte contrária para contrarrazoar nos mesmos 8 dias. Chegamos ao queridão aí, né? O recurso de revista, o mais temido dos alunos. Eu nunca vou saber usar isso, nunca vou entender. O recurso de revista é fácil. É claro que ele tem uma série
de pressupostos para sua admissibilidade, mas a gente vai conseguir entender o seguinte: existem 3 hipóteses possíveis. Eu vou começar explicando a A e a C e eu sempre explico por último a B, mas é rápido para vocês vão entender. Qual é a função do recurso de revista? A primeira é unificar a decisão entre os tribunais, ou seja, que situações de fato iguais sejam julgadas da mesma forma em todo o território nacional. Então, a verdade é que o recurso de revista serve para uniformizar a jurisprudência do território brasileiro. Olha como é parecido com um recurso especial. Por isso que eu preciso trazer um acordo, um paradigma de um outro tribunal ou do próprio TST, ou a mesma uma contrariedade à súmula, para dizer assim, o que aquele tribunal fez ao decidir é completamente diferente do que os outros tribunais e isso tem que ser reformado. Isso é a letra A. O que tem a letra C? É a grande chave que a gente tem também no recurso especial, que é a proteção à violação da lei e da Constituição Federal. Quer dizer, se o TRT ao decidir violar diretamente a lei, e aí não é CLT só, tá, pessoal? Porque a SLT é legislação do Fundo de Garantia, é legislação do Vale Transporte, é legislação do Seguro-Desemprego. O que eu tô falando? Legislações esparsas. Se o juiz não conceder da forma que a lei determina, eu posso, diretamente mostrando a afronta, pedir reforma ao Tribunal Superior do Trabalho. A mesma coisa se for uma inconstitucionalidade. Lembrando que para chegar ao STF uma inconstitucionalidade, eu terei passado pelo recurso de revista. E o que é a letra B? Que a gente começa a ler, lei estadual, convenção coletiva. Bom, basicamente, nós temos um dispositivo aqui de convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa, regulamento empresarial, que é basicamente o seguinte: se 2 tribunais decidirem sobre um mesmo regulamento empresarial de forma diferente, sobre uma mesma convenção coletiva de um modo diferente, ou sobre o mesmo acordo coletivo, ou mesmo uma mesma lei estadual de forma diferente, será o TST a unificar. O que fica difícil aqui na compreensão é dizer o seguinte: puxa, mas eu posso ter uma convenção coletiva que exceda a área de um tribunal? Sim, eu posso ter uma convenção coletiva nacional, inclusive, como muitas vezes a gente tem até dos sindicatos bancários, tem um sindicato nacional. Mas e uma lei estadual que pudesse que ultrapassasse a decisão de um TRT? Não esqueçam que no estado de São Paulo nós temos 2 TRTs, da 2ª região, São Paulo e Litoral, e Campinas e Interior, que é a 15ª. Então, se decidindo uma lei estadual em matéria de direito do trabalho houver conflito nessa decisão, a harmonização verá lá pelo recurso de revista. Cabe recurso de revista também na execução, ou seja, quando o título já está formado, mas aí olha só, nesse caso apenas e só tem uma hipótese, se for violação direta à Constituição Federal. Essas outras formas já vão desaparecer. Algumas coisas sobre os pressupostos específicos do recurso de revista, mas sem se prender demais. Não reexamina fatos e provas, porque ele é para pegar situações iguais e dar a mesma aplicação de direito. Ele exige o pré-questionamento que eu te falei dos embargos, ou seja, se o acórdão não deixou a minha tese examinada, eu terei que ter interposto os embargos de declaração. E ele exige ainda um requisito específico que é a transcendência, que está lá na CLT, tu vai achar depois do artigo 896 regulado, eu acho que é no 896, letra C, não, se eu não estou aqui enganada. O que é a transcendência? É muito parecido com o que se criou na repercussão geral. Ou seja, a análise que o TST fará para receber esse recurso é entender se aquela decisão ela não só tem importância para aquele trabalhador, como também para outros possíveis envolvidos. Ou seja, se ela transcende, se ela ecoa. Ainda, tá? É importante lembrar que se o ente público quiser fazer o recurso de revista, além do reexame necessário que faz com que os autos vão ao 2º grau, ele terá que ter interposto o recurso ordinário voluntário, tá? Ainda, tá? Nós temos um corte muito específico com relação às ações do procedimento sumaríssimo. No procedimento sumaríssimo,
não cabe recurso de revista por violação à lei. Olha que interessante, apenas por violação à Constituição e nos termos da lei, né, a jurisprudência ou súmula do TST. Ou seja, não é por violação à CLT, mas é por violação à interpretação que o TST dá à CLT, ou violação direta à Constituição Federal, porque essa sempre a gente tem que ter um ferrolho. Embargos. Esses aqui são os embargos de declaração. Não, gente. Esse aqui é um recurso dentro do TST, que ele serve aí sim para uniformizar a jurisprudência da casa. O TST ele é composto de diversas turmas, tá? E esse recurso já caiu numa prova, há umas 3 ou 4. O aluno ficou muito receoso quando ele caiu, mas era simples de entender. Por quê? As outras alternativas eram estapafúrdias, tá? Então, esses embargos aqui, eles têm a ver com o quê? Uniformizar decisões entre duas turmas, ou seja, uniformizar a jurisprudência do TST. Se o recurso de revista serve para uniformizar a jurisprudência dos TRTs, o embargo serve para uniformizar a jurisprudência do TST. Na oportunidade, a pergunta envolvia 2 decisões conflitantes do TST sobre a questão do Uber, né, da relação de emprego, e perguntava qual recurso cabível para poder enfrentar essa diferença, essa divergência de decisões. Então, nesse caso aí, é os embargos, tá? Lá nos dissídios coletivos eles também caem, diz a lei, que é no caso de dissídios coletivos que ultrapassem a competência de um TRT. Porque o que acontece? Eu posso ter uma convenção coletiva para os estados da região sul. Se eu não conseguir firmar essa convenção coletiva, eu teria que fazer uma ação de dissídio coletivo para tentar criar a norma. Mas qual é o mais competente? O TRT de Santa Catarina, o do Paraná, o do Rio Grande do Sul? Nesse caso, ao invés de ser processada no TRT, a norma coletiva, a ação de dissídio coletivo, já nasce no TST. E aí o que acontece? Tem que ter um recurso, lembra? Tem que ter um primeiro recurso dessa decisão. Aí são os embargos dentro do TST. Ou seja, seria o recurso quando eu tenho uma ação de dissídio coletivo que não começou no TRT, começou no TST. Quando eu falo de dissídio coletivo, lembrar bem, eles têm gostado nas últimas provas de perguntar coisas sobre convenção e dissídio coletivo, porque o pessoal não estuda essa parte, e as questões são geralmente bem simples, mas como o pessoal não estuda, fica a dica, né? Já que já caiu embargos, a possibilidade de cabimento de embargos no dissídio individual, eles podem agora puxar o cabimento dos embargos no dissídio coletivo. E a lei diz, uma decisão não unânime que, ao julgar ou homologar um dissídio coletivo, que excedam as áreas do TRT e estender ou rever as decisões, tá? Bem simples. Prof, mas como é que eu vou saber? Bom, eu vou ter informação na prova de que é uma ação de dissídio coletivo que começou no TST. Recorro como? Recorro de embargos dentro do TST. Vai ser uma barbada. Recurso extraordinário em matéria trabalhista. O que eu aprendi em termos de recurso extraordinário vale aqui. Quando eu entendo que tem uma violação direta da Constituição Federal e isso se manteve nas instâncias inferiores, nos é permitido levar até o STF. Tá? Aproveitando o ensejo, as ações que têm chegado ao STF têm sido exatamente essas da uberização, né? A gente fala o Uber como se fosse a única plataforma, mas é a uberização, o fenômeno ficou assim conhecido. Então, como se entende que há violação ao reconhecer ou ao não reconhecer, a violação à Constituição Federal, ao artigo 7º, ao artigo 6º, então isso pode chegar e como tem chego ao STF. Agravo de instrumento. Opa, mas a prof disse que não cabia. Lembra? Eu disse, existe agravo na Justiça do Trabalho, mas é com outro sentido. O agravo de instrumento não é a decisão cabível quando eu não é o recurso cabível quando eu tenho uma decisão de primeiro grau. O agravo de instrumento, ele serve, e a palavra é destrancar recurso.
É aquele recurso que eu interpus perante o juiz ou o tribunal que deu a decisão e ele não barrou a subida, ele trancou. Ele serve justamente para fazer o que, o agravo de instrumento? Forçar a subida para a instância superior, fazer com que a instância superior avoque o julgamento, revendo essa decisão. Porque se eu não fizer o agravo de instrumento e não tinha sido admitido o recurso, vai haver trânsito em julgado. Então tá ali, ó, 897 dos despachos que não receberem recurso, tá? Quando eu for intimado a responder o agravo, a parte contrária, eu vou responder o agravo e o recurso que se quer destrancar, porque se for processado, ou seja, se for dar processamento, vai julgar os dois já, tá? Na Justiça do Trabalho, ele cabe do recurso ordinário, que não foi aceito, do agravo de petição, porque ele também cabe lá na execução, né? Eu estou tentando fazer subir ao tribunal uma decisão de execução de primeiro grau e não foi aceita, cabe agravo de petição. Também das decisões que não admitirem o recurso de revista ou o recurso ordinário que eu estou tentando mandar o processo lá para o TST. Lembrando, tem recurso ordinário no TST, porque tem ações que nascem no TRT, no regional, tá? E por fim ainda, se eu não conseguir fazer com que o meu recurso extraordinário seja remetido ao STF, eu também posso fazer agravo de instrumento. E assim a gente sempre brinca, a função do agravo de instrumento na Justiça do Trabalho é destrancar processamento. Essa é a palavra técnica para ele, tá? Agravo de petição. E tem até outro agravo. Gente, eu não mapeei, mas um dia sento para fazer isso, prometo. Quantas vezes o nome desse recurso já foi a resposta de questão da primeira e segunda fases da OAB? Ainda vou fazer essa estatística. Agravo de petição, bota na tua rica cabecinha, rima com execução. Então, se eu estou pensando, e isso é importante, o aluno, quando ele está fazendo a questão, ele tem que dividir em 2 oceanos. Um oceano que é a formação do título, que é o processo de conhecimento, e aí valem os recursos que nós estamos trabalhando até aqui. Outro rio ou outro oceano é a execução. A execução tem um trâmite especial, a gente vai ver rapidinho aqui para te ajudar, tu entender ela, mas ela tem também decisões de primeiro grau submetíveis, né, possíveis de serem reavaliadas pelo TRT. Então eu não subo numa execução da decisão do juiz do trabalho com um recurso ordinário. Se eu estou em execução, eu vou subir com agravo de petição. Detalhe, até aqui, e é só para fixar, embargo de declaração 5 dias. Todos os outros recursos, inclusive agravo de petição 8 dias. O único que é 15 dias é o recurso extraordinário, bom, porque esse é recurso extraordinário e está regulado pelo CPC. Quando é que a gente tem possibilidade de agravo de petição, tá? Eu vou ter que ter uma primeira decisão do juiz, ou nos embargos, né, nos embargos devedor, embargos da decisão, ou nos embargos de terceiro, ou mesmo até quando ele decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todas essas possibilidades estão aqui. A lei exige que eu diga claramente o que eu estou impugnando, né? Matérias e valores, ela coloca isso para nós, tá? O que é importante? Outras decisões que o juiz der, de cunho decisório, determinar uma penhora, determinar alguma coisa que eu preciso recorrer, eu também tenho agravo de petição. Então, vê que decisões interlocutórias também permitem o aviamento de agravo de petição. O agravo de petição, ele é, então, algo muito importante. Ele só não cabe de uma decisão que a gente chama a homologação por sentença de liquidação, ou seja, a homologação da liquidação, porque essa não é atacada de imediato. Ela precisa ainda da garantia do processo para depois ser apresentados os embargos à execução e a oposição do reclamante à execução. Tá? Então, o agravo de petição tem essas particularidades. Eu diria para vocês assim, ó, ele cai muito como resposta, e mais, das questões que a gente já examinou até aqui, pelo menos as mais recentes,
Lembra que eu falei que recurso de revista cabe na execução, mas só de contrariedade constitucional. Por isso é que, quando a pergunta se relaciona qual recurso cabível em execução, a resposta notadamente é agravo de petição, tá? Só vai ser recurso de revista se tu já tiver informação na questão de que já teve um agravo de petição e ele tem que ser recorrido, tá? Agravo em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. É exatamente isso, tá? O que acontece? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele é semelhante ao CPC. Na verdade, é trazer os sócios para dentro da ação para responder. Se eles entraram na ação dentro da fase de conhecimento, ou seja, antes ainda da sentença, através de uma decisão interlocutória, lembra, eu não tenho recurso. Só vou poder recorrer lá por recurso ordinário quando a sentença for dada. Se essa incursão for na execução, que é o normal, não precisarão os sócios para os quais eu estou tentando chamar a execução garantirem o juízo. É o que está ali no inciso 2 do artigo 855-A. E ainda, eu posso também fazer um agravo interno quando a decisão é proferida pelo relator, ou seja, eu entrei com agravo de petição e o relator concedeu que os sócios trouxessem. Aí eu tenho um agravo interno. Por que agravo interno? Agravo interno a gente chama porque é um agravo que está previsto no regimento interno dos tribunais, tá? A instauração do incidente, eles gostaram de perguntar alguns certames seguidos, ela suspende o processo, tá? E as perguntas envolviam também isso. Qual era o recurso cabível, se era execução, então era agravo de petição dessa decisão, e se precisava estar garantido ou não o juízo, e a gente já matou aqui a charada, não precisa, tá? Agravo regimental. O agravo regimental, o agravo interno, eles estão, como o nome diz, previstos no regimento interno. Nós temos aqui algumas possibilidades dentro da própria CLT previstas, que são as decisões dos corregedores, as decisões de relatores que não aceitam o processamento dos embargos lá no TST, tá? Ou das turmas em dissídio coletivo, e os regimentos internos que, como eu te disse, vão ter que prever medidas quando uma antecipação de tutela foi deferida, terei entrado com mandado de segurança, né? Aí o relator não aceita aquela segurança que eu estou pedindo. Eu tenho a possibilidade de levar aos demais. O agravo regimental e o agravo interno, eles têm basicamente o mesmo fundamento. Eu brinco que é o recurso dos comparsas, né? Se uma turma tem 3, a ideia é que não só o relator decida, mas os seus comparsas, né, os seus colegas também decidam, né? A ideia do sistema é evitar o quanto mais, né, um poder absoluto para as decisões monocráticas. Então, eu vou ter os regimentos internos prevendo o agravo regimental, os agravos internos, sempre pensando nisso, na decisão do relator, como eu contraponho ela para levar os demais integrantes da turma. Agora eu vou conversar contigo sobre um último tema de revisão, que são as execuções. Eu vou trocar aqui o material para a gente poder trabalhar. Bom, então nós vamos começar agora a conversar sobre execução. Execução cai bastante. E por que a execução cai? Porque normalmente é uma zona que a gente não conhece. Existem alguns pontos, inclusive específicos, que a gente pode mapear. Existem perguntas que se repetem sobre execução. Uma delas é: eu preciso, para opor embargos à execução, ter a garantia do juízo na Justiça do Trabalho? A resposta é sim. Eu só vou poder opor embargos à execução quando o juízo estiver integralmente garantido. Principal, honorários, custas, tá? Inclusive contribuições previdenciárias. Então esse é um primeiro ponto, certo? Então vamos começar a entender um pouquinho o fluxo dessa liquidação de sentença. Como é que começa uma execução? Normalmente as sentenças, elas trazem os direitos, há uma fixação de valor da causa aproximado apenas com vista, né,
a poder se interpor os recursos, mas a gente não sabe qual é o valor da condenação. Até porque na Justiça do Trabalho tem uma coisa curiosa, conforme eu vou alterando parcelas salariais, eu vou alterando a base de cálculo da hora extra, do adicional noturno, das verbas rescisórias. Então, a gente parte de uma sentença ilíquida, trabalhando com ela como o primeiro passo do processo de liquidação. Então, o processo de execução, ele normalmente se inicia com uma liquidação de sentença. Qual é o dever do juiz nesse caso? O juiz deve intimar as partes, reclamante e reclamada, para que apresentem o quê? Os cálculos de liquidação. Eu vou começar com uma situação aqui, assim, para poder servir de exemplo, tá? É um prazo comum ou sucessivo, o juiz que escolhe, e nesse prazo, as duas teriam apresentado os cálculos, tá? Só para a gente poder construir uma imagem aqui. Nesse caso, pode acontecer o seguinte, divergência. Um diz 50, outro diz 50 mil. É possível isso? Plenamente possível e acontece quase todo santo dia. Então, se houver divergência entre os cálculos, o que o juiz vai fazer? Ele vai decidir qual é o valor certo? Não. Pode acontecer outra situação. Intimadas as partes, nenhuma apresentou. Ou seja, falta de cálculo. O que vai fazer o juiz nesse caso? Houve uma divergência muito grande ou há uma falta de cálculos? Ele remete ao perito do juízo. Na Justiça do Trabalho não existe contadoria. O perito do juízo nada mais é do que um particular nomeado, né, para um encargo público e remunerado pelas partes para tanto. Então, o que eu tenho aqui? A remessa do juiz ao perito do juízo. O que esse perito do juízo vai fazer? Vai trazer um valor. O que é o usual? Tá? O juiz pode, e faz isso, às vezes, quando volta do perito, já abre para as partes novamente se manifestarem. Ou, o que é possível, de acordo com a lei, receber esse valor do perito do juízo, entendendo que ele não é imparcial nem neutro, mas, na verdade, ele não é assistente técnico de nenhuma das partes. Então, normalmente, o que o juiz faz quando recebe o cálculo é a homologação por sentença. E essa aqui é aquela homologação por sentença que eu te disse que não cabe recurso de imediato. Da sentença que homologa os cálculos que vieram do perito, não cabe recurso de imediato, então não tem agravo de petição nesse momento. Para que o juiz faz isso, então? Bom, o juiz precisa mandar pagar. Que valor é esse? Lembra, o reclamante diz 5, a reclamada diz 50, vem o perito e diz que é 27.500. O que o juiz faz? Homologa esse valor e expede uma manifestação às partes sobre esse valor. Então, o que ele faz lá? Pede a manifestação do reclamante ou a manifestação da reclamada, chamado prazo de 8 dias. Esse prazo aqui, ele é muito perguntado na prova da OAB. Porque a consequência de eu não me manifestar nesse prazo que o juiz me dá é um nome técnico que se chama preclusão. E o que a preclusão faz no processo? Se eu não me manifestar nesse momento que o juiz me manda eu falar, né, que me manda eu me manifestar sobre os cálculos, mesmo que eu garanta o juízo, depois eu não vou poder discutir valores, porque houve a preclusão da manifestação do cálculo. Também, nesses 8 dias, corre em paralelo a manifestação para a União. Tá, mas por que a União tem que entrar na história? Lembra que de toda reclamatória trabalhista há contribuições previdenciárias. Mesmo a que não reconheça um vínculo, porque se eu trabalho na condição de autônomo, eu tenho contribuição como contribuinte individual. Se eu trabalho como reclamante, tem uma parte que eu contribuo, tem uma parte que a reclamada contribui. Tá? Então, a União também é intimada para se manifestar neste momento aí. Pois muito que bem. Feito isso, as partes se resignam, porque lembra, o reclamante queria 50, a reclamada queria pagar 5, saiu 27.500. O que vai acontecer? Eu te disse, precisa garantir o juízo, ou seja, precisa de alguma forma caucionar isso, precisa depositar isso. Para isso, o juiz faz o quê? Ele expede um mandado de citação através de oficial de justiça. O que ele vai fazer, esse oficial de justiça? Ele vai intimar o devedor ao
pagamento. Muito bem. O que o devedor pode fazer? A gente pode pensar em pelo menos 4 caminhos diferentes, tá? Na ordem que está posto aí para ti, o pagar. Pagou, vida que segue, vou correr para o alvará, né? Não tem mais discussão. Vamos dizer que a empresa se convence que é melhor pagar os 27.500, porque o reclamante dali um pouco tem chance de realmente aumentar essa condenação. Ele pode, ao invés de pagar, depositar esse valor pensando em criar uma garantia para poder apresentar os embargos. Como é que a gente vai saber se a guia é a mesma? Vai ser necessário esperar os 5 dias. Se em 5 dias do pagamento da guia não houver a oposição de embargos, é porque foi pagamento. Se houver a oposição de embargos, é porque era garantia, tá? A garantia também pode ser dada por bem. Hoje em dia, com a sistemática do Sisbajude, com a possibilidade de penhora online, tem sido bastante difícil conseguir nomear bens à penhora, tá? Imóvel, carro, tudo isso. Porque há uma prioridade a que se utilize a gradação legal do CPC, onde a primeira forma de garantia é o dinheiro. Outra forma também de garantir o juízo é comprar um papel que a gente chama seguro-fiança. Por que a gente fala em comprar um papel? Porque, na verdade, é um título, né, que eu vou comprar do banco, que o banco, o que ele vai fazer? Ele vai me dar um seguro que, se eu perder a condenação, ele paga e eu paguei um prêmio para ele. Então, na verdade, é como se ele corresse o risco junto comigo de pagar a execução integral. Não é tão fácil, como dá para entender, conseguir firmar esse seguro-fiança, porque, na verdade, eu vou estar passando para o banco um risco meu. E aí, por fim, eu tenho nada a fazer. Recebi a intimação, passou em Albis, não fiz nada. Deixei lá como devedor, não atuei, tá? Nomear bens, depositar dinheiro ou apresentar seguro-fiança nos leva lá ao quadro verde, garantia do juízo. O que quer dizer a garantia do juízo? Quer dizer que o que é devido já está garantido e então eu tenho agora sim, seguindo a flechinha ali, um prazo de 5 dias para apresentar embargos da execução, eu como devedor, para poder pleitear que eu só quero pagar os 5.000. Tá, mas tu depositaste 27.500, muito bem. Se os meus embargos forem procedentes, vai ser devolvido, porque até aqui o reclamante não pegou o dinheiro. Tá lá depositado em juízo. E o reclamante também, nesse mesmo prazo, tem o prazo para impugnar a sentença de liquidação. Porque ele não tinha podido fazer antes, lembra? Não tinha garantia do juízo. E lembra que o reclamante, ele estava brigando por 50. Né? Ele vai apresentar a impugnação de sentença de liquidação dele dizendo o valor devido é 50.000 e não 27.500. Para esses 2 recursos, eu dependo de garantia do juízo. Uma terceira forma que pode acontecer a garantia do juízo, que não é eu espontaneamente nomear bens ou depositar dinheiro ou apresentar seguro-fiança, está na última linha lá, o nada a fazer. Se eu nada fizer, independente, inclusive, do pedido da parte contrária, o que o juiz vai fazer? Ele vai ativar os convênios de Sisbajude, Renanjude e Infojude. Traduzindo, dinheiro em bancos, veículos e imóveis. Se ele localizar qualquer dessas coisas, hoje, inclusive, está indo até para os títulos de previdência, até a Superintendência Regional de Seguros se está usando para ver se a pessoa não tem título de previdência, de capitalização. Achando valores nesse caso, é feito o quê? Penhora. Feita a penhora, eu vou ter o mesmo efeito do seguro-fiança e de ter depositado bens ou dinheiro, ou seja, garantia do juízo. Feita a penhora, eu subo, tenho a garantia do juízo e vou lá para embargos da execução, tá? Então, tô ali tranquilo. Só que ali eu coloquei no quadrinho do lado do Sisbajude penhora, tu vai olhar ali, um losango onde diz assim, bem de terceiro. O que pode acontecer quando o juiz está fazendo essa busca aí por bens, por carro, por imóveis?
ele pode achar um bem de terceiro, que foi vendido a terceiro, mas que ainda está registrado em nome do anterior possuidor, né? É o famoso terceiro de boa-fé. Se isso acontecer e o juízo for garantido por este bem de terceiro, eu vou lá para o último quadrinho, embargos de terceiro. Embargos à penhora, embargos à execução, que são do devedor, a impugnação à sentença, que é do reclamante, ou os embargos de terceiro, o que eles vão determinar na ordem do dia? Eles vão determinar que o juiz dê uma sentença. Essa sentença dos embargos, o que ela vai dizer? Se ela aceita ou não as razões que se encontram ali. Então, há um prazo de 8 dias dessa decisão do juiz de primeiro grau na sentença de embargos para o agravo de petição, tá? Eu vou voltar um pouquinho só para explicar uma coisa para ti aqui, ó. O que pode acontecer também? Tentei todas as medidas como juiz. Cisbajude, Renajude, mandei lá para o órgão nacional das seguradoras, para título de capitalização, para ver se não tem seguro, se não tem nada, não achei nada. Estou ali com a tentativa de execução, não consigo. O que a parte intimada vai fazer? Ela vai tentar redirecionar essa decisão para quem? Contra os sócios. Aí entra a necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que eu tinha te falado. Por que esse incidente é importante? Porque eu vou oportunizar que o sócio se defenda dessa necessário ataque. Só que tem uma grande diferença, nós já vimos. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não precisa calcionar, ele não precisa depositar o valor para poder ter a sua defesa apresentada. Ele apresenta a defesa no incidente, o juiz também vai sentenciar, tá? Ele também vai dizer se aceita ou não aceita ele vir, e na bem do fim, ou eu vou ter uma sentença de embargos, ou de impugnação, ou do incidente. E nessas 3 decisões que ele toma dentro da execução, se eu não gostar, e lembrando, eu sou parte autora, não gostei que não foi incluído sócio, recorro. Sou sócio e fui incluído, recorro também, né? Dessas decisões todas, de embargos, de incidente de desconsideração, de liquidação, de impugnação à sentença de liquidação, de embargos de terceiro, que são decisão do juiz do primeiro grau, decisões do primeiro grau, delas cabe agravo de petição. E até faltou aqui, tem um fluxozinho ali que eu tenho que refazer. Se não subir o agravo de petição, se o juiz não aceitar, também cabe o agravo de instrumento que está ali no amarelinho. Lembra? Esse agravo de instrumento, vamos ver aqui se eu consigo fazer ele para ti. Ele também é possibilidade aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer ele para ti. Ele também é possibilidade aqui, ó. Ele também se aplica aqui. Porque se o juiz, que é primeiro grau, não deixa subir, vai para lá. Vou só voltar a tecla aqui, ó, para te mostrar. Aqui eu tô no TRT e aqui eu tô no TST. O que isso quer dizer, então? Cabe na execução recurso das sentenças, o recurso é agravo de petição. Se o juiz de primeiro grau não deixar subir, cabe agravo de instrumento. Se eventualmente a decisão no agravo de petição feita lá pelo TRT violar dispositivo constitucional, cabe recurso de revista. Mas lembra, sempre e somente se for caso de violação constitucional. Senão a gente vai ter que ficar com aquela decisão. A execução, quando eu for responder uma questão dela, eu não preciso ter muito medo. Eu preciso só entender esse fluxo. Ah, prof, só entender? Sim. Eu preciso entender que ela começa com um processo inicial de apurar valores em que as partes vão poder se manifestar. Se houver divergência, vai para o perito. O juiz, em algum momento, vai homologar esse cálculo.
as partes vão ter a oportunidade de novo de se manifestar, e se não se manifestar é sob pena de preclusão, mas elas só vão realmente poder enfrentar o valor que foi definido pelo juiz como devido de condenação quando tiver integralmente garantida a execução, tá? E aí sim, garantida a execução, cabe os embargos de devedor, de terceiro, a impugnação à sentença de liquidação. Não gostei da decisão do juiz, dessa sentença, levo para o TRT. Como é que eu levo? Agravo de petição. Não gostei do TRT fez, porque inclusive violou a Constituição Federal, levo para o TST através de recurso de revista. Quem foge à regra da necessidade de garantia da execução para poder interpor agravo de petição é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque afinal de contas, vamos dizer assim, o sócio, ele não é o devedor natural. O devedor natural é a empresa. Ele pode ser um sócio retirante. Estão querendo colocar ele na execução, mas ele já saiu da empresa há muitos anos. Inclusive, isso foi objeto não é de questão, mas de peça na segunda fase. Então, em termos gerais, o que eu te diria nesses últimos minutinhos retoma os artigos de recurso, inclusive com relação a custas e depósito recursal, dá uma olhada nesse vídeo com relação ao fluxo, localiza os artigos lá na CLT, e por fim, para não dizer que não falei de flores, tá? Dá uma lida na questão do dissídio coletivo, da ação de dissídio coletivo, inclusive lembrando que ela começa no segundo grau e apesar dela começar no segundo grau, ela vai para o TST através de recurso ordinário. A gente viu também que na ação de dissídio coletivo que acontece, ou seja, que inicia no Tribunal Superior do Trabalho, da decisão desse dissídio coletivo, cabe embargos no TST, porque na verdade essa ação não começou no TRT, né? Começou no TST. Eu penso o seguinte, pessoal, uma boa dica final para vocês vão fazendo questões, tá? Vocês vão ver que tem uma quantidade imensa de questões que se repetem. Aproveitem para não só fazer as questões, mas ler também os artigos que se correspondem. Isso vai garantir 5 pontinhos lá de certeza. Um abraço e bom estudo!